Fala, Santo! Beleza? Neto Salles aqui com vocês mais uma vez e vamos para mais uma Santa Dica aqui no Santo de Casa. Hoje vamos falar de um assunto bacana também. Vamos falar de passagem de som. Galera, antes de começar a falar sobre passagem de som, eu preciso que vocês entendam o seguinte. A rotina básica de um ministério de louvor consiste em ensaio e apresentação. Ok? Então a gente precisa concentrar o máximo de esforço possível para garantir que essas duas etapas elas aconteçam da melhor forma possível, com a maior eficiência possível, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, assim como a gente viu no vídeo de ensaio, eu vou tratar da mesma forma aqui. O ensaio a gente falou que a gente precisa de preparar para a etapa antes, durante e depois. Na passagem de som, a gente vai seguir a mesma linha de pensamento, ok? Então eu vou falar de alguns tópicos aqui que vai te ajudar a fazer uma boa passagem de som. Mas antes de ir para os tópicos, deixa eu falar o seguinte. Para você que não tem um equipamento tão bom assim, um equipamento tão robusto, né, com vias de fones, com amplificadores, com caixas, né, com tecnologia na sua igreja, isso você não precisa se preocupar, meu irmão. Você tem que aplicar as dicas que eu vou te dar aqui da mesma forma. Isso vale para vocês também. Vocês precisam entender o seguinte: ter um equipamento de som robusto, não ter também, não significa que é desculpa para fazer uma passagem de som desleixada, ok? De qualquer jeito, não. Isso não é desculpa. Talvez você não tenha um equipamento de som, mas você dá para tirar o melhor proveito com esse equipamento que vocês têm aí, ok? E você que tem equipamento de som muito bom, cuidado para isso não ser um veneno para você mesmo, ok? Cuidado, porque isso pode atrapalhar. Talvez vocês não consigam controlar tudo o que tem. Então tem que ser, você vai começar a pesquisar sobre o seu equipamento antes, se preparar, ok? Para que isso não seja uma atrapalhação para você mesmo na hora da passagem de som. Então, tópico 1. Agende com toda a banda um horário. Por que eu falo que é bom a gente agendar? Porque, gente, você vai saber qual o momento que você vai ter disponível lá na igreja para poder fazer essa passagem de som. É o momento que você, antes, né, você vai se organizar para chegar naquele determinado horário lá. Ponto 2. Cheque em casa se seu equipamento está funcionando. Por que eu falo isso? Porque você tem que se prevenir. Se por um acaso você tiver com um cabo ruim, em casa você já identifica. Batera gosta de utilizar um pedal de bumbo, exemplo. Já ajustou a pressão da mola para você não correr o risco de chegar lá na igreja e aí você ter que ficar mexendo na hora da passagem de som? Ou seja, o objetivo é você checar tudo que você necessita, igual no ensaio. Checa tudo antes para quando chegar lá na hora, garantir que tudo vai funcionar e está tudo ok para a gente fazer uma boa passagem de som. Ponto 3. Cheguem antes do horário combinado para montar os seus equipamentos. Da mesma forma que eu falei lá no ensaio. Você tem que chegar uns 15 minutos antes para poder organizar seus equipamentos e a gente garantir que a hora da passagem de som, o momento que começar, é o momento que nada vai atrapalhar. Entendeu? Então, batera, chega antes para poder arrumar a sua bateriazinha lá. Guitarrista, chega antes para montar o seu set de pedais. Tecladista da mesma forma, usa controlador, checou tudo antes em casa, chega lá antes também para fazer a montagem, tudo direitinho. Os cantores também, gente, devem chegar antes também para organizar o seu cabo, porque tem cantor que só quer chegar lá na hora para cantar. Ele não mexe no cabo, não aprende a enrolar um cabo, não aprende a pegar no microfone, nada. Cantor também deve chegar um pouquinho antes. Ponto 4. Aqueçam-se antes da passagem. Por que eu falo que a gente deve se aquecer antes? Porque na hora que você for passar o som, é o momento que você tem que dar tudo de si, é uma simulação já na apresentação. Eu acho legal você se aquecer antes, o batera mesmo, se você chegou uns 15 minutos antes, já senta na batera, aquece o que você tem que aquecer, leva um padzinho também para poder aquecer no pad, se for o caso. A mesma coisa os músicos que dependem da articulação, aquece a articulação antes. É muito bom para você evitar tendinite, outras coisinhas mais. Então façam isso.
Aqueçam-se antes da passagem de som. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, uma observação. Se você está se queixando, se você já está imaginando aqui, poxa, mas eu tenho que chegar na igreja bem antes. Aí, meu irmão, você tem que rever o seguinte. Para participar do Ministério de Louvor, eu já disse aqui, você precisa ter disponibilidade de horário. Você nunca mais vai chegar no horário certinho do culto, a hora que o culto começa, a hora que você vai chegar. Nunca mais, entendeu? Então, se você quer que a sua equipe seja organizadinha, que tudo funcione direitinho, você também tem que se preparar para isso. Então, nunca mais você vai conseguir chegar no horário que você quer lá na igreja assim. É o horário que foi estabelecido, combinado, tá bom? Então, se isso te incomoda, reveja a participação no Ministério de Louvor. Reveja a sua participação, ok? Lembre-se, você tem que tomar precaução em tudo para que você possa garantir aquele momento funcionando direitinho. Ponto 5. Durante a passagem de som, faça um silêncio e deixe o técnico de som trabalhar. Bem, eu falo desse ponto aqui porque já é de costume. Aí, às vezes, vocês trocam até passagem de som, parece que não é passagem de som, porque está todo mundo fazendo zoada. Gente, se vocês querem garantir que aquela passagem de som, que a apresentação vai funcionar bem, por favor, faça silêncio. Espere o momento que o técnico de som vai te pedir para você fazer alguma coisa para poder ele regular. Se está fazendo retorno, vai chegar um momento que o técnico de som vai te pedir para você tocar para poder fazer um determinado retorno. Independente que seja retorno com fone de ouvido ou retorno no chão mesmo lá, com o monitor no chão. Independente, eu acho que aquele ali é um momento do técnico de som mesmo fazer o trabalho dele. Então presta atenção para que ele consiga também agora desenvolver o trabalho dele, entendeu? Nada contra ninguém aqui, mas a gente precisa entender que existe uma fase que cada um trabalha forte na sua fase. Essa fase agora é a fase do técnico de som. Então dá atenção para ele ser fiel no som da banda e entregando isso no PA. Ponto 6. Na sua vez de tocar, faça exatamente o que você vai fazer na apresentação e com a mesma intensidade. Por que eu falo nesse ponto? Gente, esse aqui é o momento que a gente precisa testar tudo direitinho, correto? Então, se você tocar fraco na hora da passagem de som e o técnico de som ajustar aquele retorno, ele está ajustando de acordo com a sua intensidade. Significa que na hora da apresentação, se você mudar a intensidade, aquilo lá vai estourar demais. Então isso serve para todo mundo, mas principalmente também para os vocalistas. Gente, na hora que está passando o vocal, não fica só cantarolando não. Gente, toca a música que tem que tocar, canta a música que tem que cantar mesmo. Canta na intensidade. Não fica só som, uma coisa baixinho, não. Fala mesmo. Canta a música que vai cantar, ok? Canta em alto e bom tom, como que vai ser mesmo, que é para o técnico de som fazer o retorno de vocês e já dar uma pré-ajustada no PA mesmo, valendo, entendeu? Com algo que realmente vai acontecer. Senão ele vai ficar colocando ganho demais aonde não necessita. Entendeu? Pensa o seguinte, se você pegar uma torneira e colocar ela, a água está fraca, né? nem chegou a água da rua, e você ajustar ela bem pouquinho, quando chegar a água da rua forte, o que vai acontecer com aquela torneira que você deixou aberta? Vai espirrar água para tudo quanto é lado. No som é a mesma coisa, só que o que vai acontecer é saturar o som e dar microfonia. Então, atenta para poder você fazer a mesma coisa que você vai fazer na hora. É por isso que a gente precisa de um máximo de atenção possível, sem distração. E o 7º ponto, escolha uma música para fazer a passagem que já esteja no repertório. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente vai passa som lá e não quer apresentar uma música que está no repertório. O que acontece? Escolhem uma música que às vezes nem todo mundo sabe tocar ela. E aí já não vai fazer uma coisa que seria uma simulação. Pensa, uma passagem de som é a simulação da apresentação para que o técnico de som já sinta como que vai ser o comportamento da banda para ele fazer uma pré-mixagem lá. Ele está mixando o retorno e está fazendo uma pré-mixagem já do PA. Então, se vocês apresentam uma coisa que o baixista ele não sabe tocar ou que o baterista não entra com groove seguro, significa que
essa simulação está saindo muito ruim. Então vocês precisam, ou vocês escolhem uma música, né, ensaiam uma música para a passagem de som. E aí todo mundo se sente seguro lá. Mas é importante fazer esse geral com uma coisa que já está ensaiada, para garantir que isso realmente está sendo feito com eficiência. Então é isso aí, pessoal. Eu não preciso nem dizer, né, último ponto aqui, eu nem preciso dizer para vocês que passagem de som não é ensaio. Ok? Existe uma exceção aí de pessoas que conseguem ensaiar no domingo para poder tocar no domingo mesmo. Mas eu acho que isso é muito sensível mesmo, porque você precisa ter um grau de experiência muito grande mesmo para chegar lá, ensaiar antes do culto e aí você fazer uma passagem de som, né? E aí depois tocar. Isso aí existe um grau de experiência muito bom, muito mesmo. Agora, se vocês não têm outra opção, só tem como ensaiar no domingo, aí então tem que ter um sacrifício maior, que é de tirar as músicas certinho durante a semana, marcar mais cedo com o pessoal, que é para tirar as dúvidas, fazer aquela passagem, porque já não funciona mais como um ensaio. Todo mundo é fiel no que tirou, vai lá fazer aquele experimento mesmo, e aí já vai e toca no culto. Mas eu digo para vocês, precisam ter muita experiência para conseguir fazer isso, ok? Então, passagem de som não é a hora de fazer ensaio, entendeu? Ensaio, passagem de som, apresentação é apresentação, ok? Então, gostou do vídeo? Manda isso aí para sua equipe de louvor, para seus amigos, o pessoal da igreja vizinha, cara, ajuda o pessoal lá também. Seria muito interessante a gente divulgar isso para todo mundo, para melhorar o som para todo mundo, ok, gente? Futuramente eu devo fazer outros vídeos falando mesmo sobre ensaios ainda, falando também mais sobre passagem de som. Mas essas dicas aqui já são dicas valiosas que eu acredito que se você colocar em prática aí, vai funcionar muito bem na sua igreja, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.